Queridas irmãs, queridos irmãos, aqui da Seja, ou aqueles e aquelas que nos acompanham pelo Brasil, pelo mundo, graças à internet, que Jesus possa nos envolver em sua paz. Estamos na velha Roma, ano 34, na Acaia, na velha Acaia. Estamos em Corinto, cidade que neste ano tinha sofrido uma grande revolução social com a revolta dos escravos que foram massacrados pelas águias romanas. Ali, um questor, Licínio Minúcio, exercia, em nome do imperador, o braço forte da justiça. E, naquela manhã, ele tinha diante de si um processo, não propriamente de justiça, mas de vingança, embora para tal lançasse mão da estrutura do Estado civilizado de Roma. E Minúcio, ali se dirigia a uma sala que ele dizia de justiça, mas era uma sala de torturas, e diante de si uma família frágil, de pobres agricultores judeus, espoliados de suas propriedades, sua pequena propriedade nas cercanias de Corinto. E ali Minúcio, sabendo do peso da sua mão, percebe que há um velho, Jochebed ben Jared, há um moço de 25 anos, Gesiel, e uma menina moça, uma açucena na flor humana, na figura humana, com toda a inocência, a sensibilidade. E aquele homem, imediatamente, depois de um julgamento arbitrário, pede aos seus auxiliares, Pesênio, Filócrio, cada um deles passe a flagelar até a morte, supliciar o moço, o filho do velho Jochebed ben Jared. A menina assiste aquele espetáculo horrendo, aquele horror, aquela tortura sem fim, e o rapaz resiste ali, sempre pensando no conforto mínimo que pode dar, pelo menos pelo olhar e pela voz, ao pai. Mas em determinado momento, Pesênio, aquele que lançava a mão do flagellum para quebrar o moral, para torturar, para dilacerar as carnes do velho Jochebed ben Jared, erra um dos seus golpes, se desequilibra e aquela ponta de chumbo que normalmente fazia parte do flagellum, instrumento de tortura dos romanos, atinge a jugular do velho judeu e ele ali tem o sangue aos borbotões. Ainda encontra forças e se dirige à filha, ao filho, e apenas diz: meus filhos, meus filhos. O rapaz, percebendo que o pai se despedia, dirige-se à irmã ali, sendo também violentado por Filócrio, um outro a serviço de Roma. Abigail, Abigail, faça a prece dos aflitos por nós. E a menina mesmo ali em estado de choque, ela consegue reunir forças, e a sua voz maviosa toma conta do ambiente, trazendo um pedaço do céu para a terra, para o inferno, melhor dizendo. Tal é a beleza do seu canto, da doçura da sua voz, que o próprio Minúcio, aquela alma de coração petrificado, não suporta. E os outros também ficam embasbacados, paralisados, desacostumados que estavam a espetáculos, à sensibilidade, ao sutil, ao sublime. Abigail, enfim, estabelece um padrão novo numa conjuntura completamente inóspita e agressiva. E é de tal beleza essa reação que pedimos licença para ler o próprio texto da obra Paulo Estevão, segundo capítulo, quando o autor espiritual Emmanuel diz, após a menina Abigail ter lido
a prece dos aflitos, eu ter cantado, possivelmente num perfeito hebraico, porque as preces em hebraico são cantadas, na modulação perfeita, e Emmanuel anota, suas expressões vocais enchiam o ambiente de sonoridade indefinível. O canto semelhava-se mais ao gorjeio de dor de um roxinol que cantasse, ferido, numa alvorada de primavera. Tão grande, tão sincera se lhe revelava a fé no Todo-Poderoso, que sua atitude geral era de uma filha carinhosa e obediente, comunicando-se com um pai silencioso e invisível. O pranto perturbava-lhe a voz trêmula, mas repetia com desassombro a prece aprendida no lar, com a mais formosa expressão de confiança no Altíssimo. Penosa emoção assomara-se de todos. Que fazer com uma criança cantando o suplício dos seus entes amados e a crueldade de seus verdugos? Soldados e guardas presentes mal dissimulavam a emoção. O próprio questor parecia imobilizado, como que submetido a enfadonho mal-estar. Abigail, estranha à perversidade das criaturas, suplicando o amparo do Onipotente, não sabia que o cântico era inútil à salvação dos seus, mas despertaria a comiseração pela sua inocência, ganhando-se assim a liberdade. Recobrando a lente, percebendo que a cena ferira a sensibilidade geral, Licínio esforçou-se por não perder a dureza de espírito e recomendando a um dos velhos servidores em tom imperioso: Justino, leve esta mulher para a rua e solta-a, mas que não cante mais, nem mesmo uma nota. Aí nós percebemos esse encontro de dois mundos. Essa é uma das mulheres de Emmanuel. Daí porque nós preferimos neste mês apresentar tanto a palestra como um texto com a companheira Elizabeth, de um estudo que estamos fazendo das mulheres de Emmanuel, do Espírito Emmanuel, que perfilam diante de todos nós. A genialidade desse espírito maduro, desse sábio, que apresenta na sua obra literária, nos seus 5 romances pelo médium franciscano Xavier, todo um painel muito rico das várias possibilidades do feminino, mas sobretudo quando ele enfatiza aquelas mulheres que, com certeza, lhe afetaram definitivamente a evolução espiritual. Aquelas mulheres que foram para ele e podem ser para nós, se nos dermos o direito de ler suas obras e relê-las com mais cuidado, de efetivamente conduzir o seu processo evolutivo, da sua espiritualização. E essa mesma Abigail, ela vai se agigantar, porque as pessoas conhecem a obra como Paulo e Estevão. O Espírito Emmanuel faz justiça, mostrando que sem Estevão nós não teríamos Paulo. O cristianismo é muito pobre nos seus registros quanto às suas expressões mais primitivas do proto-cristianismo, e é até injusto, porque não dá o peso devido, porque nós temos nos Atos dos Apóstolos uma referência a Estevão, a esse homem santo, que ajudou os homens do caminho, a igreja cristã primitiva. E muitos de nós, aqueles que ficam apenas presos às leituras ortodoxas, acham que o gigante é Paulo, que Paulo se fez. No entanto, Emmanuel, socorrendo a todos nós, pela literatura mediúnica, vai nos mostrar que Paulo seria impossível sem a figura de Estevão. Mas quem é Estevão? Estevão, na verdade, é esse mesmo moço que está sendo torturado no calabouço romano. É o irmão de Abigail. É aquele mesmo homem que vai, enfim, se afeiçoar a Simão Pedro e vai pregar, inspirado, a cada tarde na casa do caminho. Esse é Estevão. É o Estevão que vai incomodar o Sinédrio e incomodar o doutor da lei em ascensão política, em projeção, Saulo de Tarso. Mas a justiça divina é perfeita e as tramas são muito bem construídas, porque esse Estevão, irmão de Abigail, na verdade se torna cunhado de Saulo,
Quem leu o romance sabe disso. Paulo, bordejando os 30 anos, como um homem bonito, culto e de larga projeção social em Jerusalém, apaixona-se por Abigail. E ali nós temos o equilíbrio perfeito da ânima e do ânimos, na expressão junguiana, do feminino e do masculino, da sensibilidade e da dureza, da racionalidade e de algum modo, da sensibilidade plena. Então, essa mesma Abigail, que na sequência dos capítulos vai se tornar a noiva de Saulo de Tarso. E aquela cena que é também descrita nos Atos dos Apóstolos, o apedrejamento do primeiro mártir cristão, ou seja, a morte trágica de Estevão, essa cena é assistida pela própria Abigail. Já não bastasse ver o pai ser morto pelas autoridades romanas, agora um grupo de autoridades judaicas mata a pedradas um homem justo, Estevão, ou Gesiel, é o mesmo homem. E percebemos lá que é essa Abigail que vai interceder por este condenado, digamos assim. Ela não sabia que era o próprio irmão. Vai pedir ao noivo que tenha clemência. É sempre a voz da sensibilidade, procurando corrigir aqueles que se excedem na força. Imaginemos, por exemplo, a figura de Pôncio Pilatos, aquele que representa o braço romano no processo que levou à crucificação de Jesus. Num processo aligeirado, atrapalhado, que fere todos os princípios da própria justiça romana. Se percebermos os próprios evangelhos, lá há uma referência expressa à sua esposa, Cláudia Prócula. E esta mulher vai chegar ao seu marido, o procurador de Roma na Judéia, e vai dizer: não se envolva com esse justo. Tive sonhos. Vai alertá-lo. No entanto, o coração impenetrável de Pôncio Pilatos não abriu uma janela mínima à sensibilidade de Cláudia, e isso foi a sua desgraça. Nos perguntamos, e se Pôncio Pilatos tivesse escutado Cláudia Prócula? Esta mulher, que aparece também de forma rápida nos evangelhos, é recuperada por Emmanuel como uma das suas mulheres lá, no livro Há 2000 anos. E lá nós temos mais detalhes da elevação desta alma. E como o mundo espiritual é sempre justo, colocando os homens mais poderosos ao lado deles, as almas mais sensíveis, para socorrê-los, para fazê-los aprender a amar. Mas gostaríamos de retomar a Abigail, essa mesma doce Abigail, que em capítulos seguintes, Abigail, ela já é cristã e está às vascas da morte, muito adoecida, e depois ela tem a visita do próprio Saulo. Saulo, que percebendo que tinha cometido uma verdadeira loucura, tinha se comprometido sem o saber com o assassinato do próprio cunhado, ele, num gesto extremo, de máxima masculinidade, cega de sensibilidade, de doçura, de candura, ele vai dizer: Abigail, nosso compromisso está rompido. Não obstante a dor do luto de perder o irmão naquela circunstância dolorosa, Abigail agora vai ter do noivo a recusa, um segundo luto, um luto sobre luto, o que faria com que qualquer um de nós atingíssemos a loucura naquele instante. É um luto sobreposto a outro luto, dois lutos terríveis, duas grandes perdas. Como é que alguém pode perder o irmão num assassinato e naquele mesmo instante perder o noivo? E Saulo, na sua falta de poesia, de sensibilidade, ele rompe o noivado ali, impondo a Abigail uma dor terrível. E essa mesma Abigail, essa sensibilidade toda, vai adoecer. E Paulo um dia volta à casa do casal que acolhera a menina órfã. Ela que já tinha sido órfã da mãe,
e depois, como descrevemos há pouco, do Pai. O Espírito Emmanuel tem a delicadeza de recuperar sempre a observação de Gesiel. Abigail, nunca se esqueça dos conselhos de mamãe. Aqui, a mãe, embora ausente, porque ela já estava desencarnada, mas ela comparece em diversas páginas do primeiro capítulo, e ali nós percebemos que essa formosura moral de Abigail e de Gesiel não era uma coisa fortuita. Na verdade, elas tinham sido forjadas por um espírito também muito elevado, a mãe dos dois. Às vezes ficamos a pensar, por que é que em há 2000 anos o Espírito Emmanuel não dá detalhes, não minucia algo sobre a mãe do senador Publentros? Ali nós conhecemos outras mulheres que envolvem esse senador, a esposa Lívia, a filha Flávia, um amante da juventude Fúvia, Prócula, mas nós não temos notícia, a escrava Ana que trabalha em sua casa, mas nós não temos tanta notícia da mãe. Quem foi a mãe de Publentros? Que tipo de educação deu a esse senador? Então, aqui Abigail está recebendo o seu noivo. Ele volta de Jerusalém, ele vem do Sinédrio, e ele precisa agora desculpar-se perante a noiva do seu gesto impensado. Isso é excesso de masculinidade. As mulheres lançariam flores e espalhariam um aroma especial no ar, mas os homens lançam esses fogos barulhentos. Mas enfim, aqui está um belo diálogo de Abigail e Saulo. Saulo está visitando a noiva, ele precisa de algum modo penalizar-se, desculpar-se. E Saulo diz: Abigail, exclamou Saulo, comovidíssimo, assim que ele se viu a sós com ela, abdiquei o meu orgulho e a minha vaidade de homem público para vir até aqui perguntar se me perdoaste, se não me esqueceste. E aqui a gente percebe que ele comete uma sequência de absurdos. Abdiquei do meu orgulho. Ele está dizendo: Abigail, eu sou agora um dos membros do Sinédrio, porque ele estava a substituir Gamaliel, o seu mestre que tinha se aposentado. O mais alto tribunal dos judeus em Jerusalém, 70 membros mais um. Uma espécie de supremo tribunal. Ele tinha agora essa postura, abdiquei do meu orgulho. Vim até você para perguntar se me perdoaste, se me esqueceste. E aí nós percebemos, pela resposta de Abigail, que Paulo ainda está com excesso de masculinidade e com dificuldade de entender o feminino, porque ela diz: esqueceste? Respondeu ela de olhos úmidos: por mais rude e longa que seja a estação de sol ardente, a folha do deserto não poderá esquecer a chuva benéfica que ele deu à vida. Não me fales igualmente em perdão, pois acaso poderá alguém perdoar-se a si mesmo? E nós, Saulo, pertencemos-nos um ao outro para a eternidade. Não disseste muitas vezes que eu era o coração do teu cérebro? Esta última frase diz tudo. O mais perfeito casal, talvez do século I, fosse exatamente este, Saulo e Abigail. O mundo espiritual talhou este casal. Saulo, com excesso de cerebração, teria que ter a companhia constante de Abigail. Por isso, ele mesmo um dia percebeu isso, que ela era o coração do seu cérebro. Ele necessitava de Abigail. Imaginemos as possibilidades, e se Saulo não tivesse rompido o noivado, e se eles tivessem se casado, teriam constituído uma bela família cristã, equilibradíssima. E com certeza as sentenças, os processos que ele tomaria para si no Sinédrio, teriam um toque de leveza, teriam com certeza um ajuste na justiça. Porque ele levaria para casa e perguntaria: Abigail, o que você acha desse processo aqui? Como acontece com o senador Publentros, porque quem leu o romance há 2000 anos,
Já no segundo capítulo, percebe que a família do senador está vindo de Roma para Jerusalém, as cercanias da cidade. Quando já está completando a viagem, eis que surge um incidente. Um moço judeu lança de uma pedra e contra a liteira que carrega a família romana. A pedra bate, corta levemente a testa da esposa do senador, de Lívia. É a mais alta afronta. Esta mulher que foi ferida, ela é quem deveria dizer ao marido: procure imediatamente quem é este atrevido que fez isso, massacre-o, faça tudo isso. Não, ela não diz absolutamente nada. Ela entende apenas que foi um pequeno incidente, mas o senador, naquele excesso de orgulho, naquela identidade com o poder, com aquele papel social que ele exercia, faz com que os seus serviçais imediatamente busquem aquele que tinha lançado a pedra. Encontra alguém, Saul de Gioras, esse rapaz, e ali imediatamente ele é justiçado, ele é flagelado, ele vai caminhar para a morte, porque são chicotadas e chicotadas, a impiedade, ali é preciso exercer uma espécie de justiça exemplar para inibir qualquer outro que se atreva a agir contra os romanos. No entanto, surge alguém que altera a cena. É a própria ferida, é a mulher ferida, Lívia. Ela vai dizer: basta, Públio, basta, porque os direitos de nossa condição não traduzem os deveres de impiedade. Ela disse isso, ao mesmo tempo, com um equilíbrio perfeito de energia e de doçura. E o senador toma um choque. Imediatamente suspende o castigo, embora depois possa estabelecer uma pena cruel que manda para as galeras o pobre condenado, pobre infeliz. Mas não fosse a intervenção da própria Lívia, a mulher que tinha a sua testa ferida, aquele moço expiraria ali, seria executado por excesso de castigo. E ali nós percebemos que o senador, ainda muito jovem, admitia que nas suas ações, nas suas decisões, ele precisava desse contraponto da sua esposa Lívia. Era um homem rigoroso, era um homem honesto, que buscava manter as tradições de Roma, fiel ao imperador Tibério César, mas tinha os seus excessos. Felizmente o mundo espiritual tinha colocado ao seu lado Lívia, é uma outra mulher que se agiganta no romance, que é a heroína por excelência. E voltando a Paulo e Estevão, nós percebemos que essa mesma Abigail, se fôssemos praticar justiça, talvez o título deveria ser Paulo, Estevão e Abigail. Seria o título perfeito. Porque, na verdade, ela não ocupa um papel menor. Quando lemos, por exemplo, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, ali no capítulo 13, a partir do primeiro versículo, o apóstolo Paulo, ele faz um verdadeiro tratado do amor incondicional, o agapon, no agape, em grego. E nos perguntamos, é um dos mais belos textos em língua grega conhecida pelo mundo. É o chamado hino à caridade ou hino ao amor. Ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, se não tivesse amor, seria semelhante. Ele começa, ele apresenta 15 características do amor. 8 que o amor não é e 7 que o amor é. Ele começa: o amor é paciente. E vai. É um texto belíssimo. E quando nós lemos esse hino ao amor de Paulo, que inclusive foi musicado no Brasil pelo Legião Urbana, fazendo um contraponto com Camões, ficamos a perceber, mas quem inspirou um texto tão belo? Quem penetrou nas fibras do coração do apóstolo Paulo para que ele tivesse tamanha inspiração para construir uma peça de tal magnitude? É nessa hora que a gente percebe a autoria ou coautoria de Abigail. É aquele Paulo que já tinha com certeza
decidido trabalhar a sua própria feminilidade, a sua sensibilidade. Porque essa mesma Abigail, embora no romance ela se despeça de Paulo pela morte, ela permanece a acompanhá-lo. Ela permanece a acompanhá-lo. Porque está claro nessa parte que lemos agora há pouco. Esquecer-te? Como é que alguém pode perguntar para a mulher que esqueceste? É impossível. Há laços profundos, inesquecíveis, inovidáveis, incanceláveis, como canta Laura Pausini. Exatamente isso, porque são laços do amor, laços que prendem Paulo e Estevão, Paulo a Abigail. Há uma descrição do próprio Emmanuel, no Paulo e Estevão, já no primeiro capítulo, quando Emmanuel começa a apresentar uma composição, uma pintura, ainda que pálida, da grandeza desse personagem, da noiva, da futura noiva de Paulo de Tarso. Ele vai dizer, Emmanuel, Abigail, na candidez dos seus 18 anos, era um gracioso resumo de todos os encantos das mulheres de sua raça. Os cabelos sedosos caíam-lhe em anéis caprichosos sobre os ombros, emoldurando-lhe o rosto atraente num conjunto harmonioso de simpatia e beleza. No entanto, o que mais impressionava no seu talhe esbelto de menina e moça eram os olhos profundamente negros, nos quais intensa vibração interior parecia falar dos mais elevados mistérios do amor e da vida. Com certeza alguns rapazes já estão apaixonados com essa descrição, mas Abigail já é de Paulo, menor chance ninguém tem. Para termos uma ideia. E se impressiona, com certeza, o Espírito Emmanuel teve a possibilidade de conhecer esse Espírito. E quando dizemos que ela é uma grande parceira de Paulo, esse mesmo Paulo que é incompreendido como alguém machista, e que a Haroldo Dutra vai nos mostrar que isso é uma leitura atrapalhada de pessoas machistas, sexistas, que querem ver Paulo machista. Mas Paulo é aquele homem que, graças a essa convivência com Abigail, um período encarnado e depois ela desencarnada, ele vai ser aquele mais aberto para a parceria com as mulheres. Quem lê Paulo e Estevão e quem lê os Atos dos Apóstolos, há de constatar que Paulo vai estabelecer as primeiras células cristãs em casas de mulheres pobres, Lloyd, lavadeiras, mulheres pobres. Ele conseguia se entender muito bem com as mulheres, graças a Abigail. E essa mesma Abigail, que na sequência do romance ou da vida de Paulo, quando ele está numa mais profunda crise, ele tem um arrebatamento, ele tem um transe mediúnico e se vê ali diante da noiva e do irmão dela, diante de Abigail e do próprio Estevão. E ali ele começa a chorar, tamanha a emoção. Abigail vem ao seu encontro e estabelece um programa que Paulo, segundo o próprio Emmanuel vai dizer, há de seguir fielmente. 4 colunas, 4 bases para dali em diante, ele conseguir lidar com os desafios, com as incompreensões diversas, com os impedimentos para a sua missão apostolar. Ela vai dizer, vai lembrar o noivo, porque mesmo desencarnada, ela permanece noiva de Paulo. Ela vai dizer, trabalha. E ele vai apresentando várias outras possibilidades que levam à desesperança, ao desencanto. E ela diz, espera. Ele vai lembrar a incompreensão de muitos, a rejeição do próprio pai, as dificuldades crescentes, o desamor, a insensibilidade de quase todos. E ela diz, ama. E por último, ele vai lembrar dos próprios erros e de outras tantas dificuldades. E ela diz, perdoa. Fechando um programa mínimo, o essencial para que o apóstolo Paulo pudesse dar conta da sua missão redentora. Trabalha, espera, ama e perdoa.
Dali em diante, aquele homem se agiganta e não consegue efetivamente se deixar abater por nenhuma dificuldade. São muitas flagelações, apedrejamentos, incompreensões dentro da própria igreja cristã. Mas o programa posto pela sua noiva por Abigail é para ele uma espécie de partitura musical, que lhe traz harmonia para a alma. Por isso, nesses dias que nos aproximamos do dia 8 de março, em que se celebra no calendário nosso o Dia Internacional da Mulher, é sempre importante fazer esse recuo e conhecer essas joias que a literatura mediúnica nos oferece, como a figura da própria Abigail. E quem acompanha o romance percebe que no momento da decapitação do apóstolo Paulo, da sua morte em Roma, quem o espera? Exatamente Estevão e a noiva Abigail. Mostrando que, de fato, esse espírito acompanha e o assessora constantemente. A literatura mediúnica, como dizíamos, para além do próprio Emmanuel, ela tem em nosso favor informações muito importantes, mostrando que essa igreja de Jesus, a causa cristã silenciosa, delicada, ela foi construída com mulheres excepcionais. Maria, a mãe de Jesus, ela é determinante na constituição da igreja de Éfeso, que depois o apóstolo João vai dar prosseguimento. Quem lê Boa Nova, do Espírito Humberto de Campos, pela psicografia de Chico Xavier, há de perceber o quanto Maria foi importante. Não é uma mãe qualquer, é aquela mãe que, desde o ventre ou até antes disso, sabia da magnitude, da grandeza da missão do seu filho, do Redentor da humanidade. E ela própria se deixa impregnar por aquele amor e se revela uma excelente seguidora do próprio filho. Essa casa, por exemplo, ela foi erigida em homenagem a uma das mais sábias mulheres da cristandade, Joana de Cusa, que também está lá muito bem posta no livro Boa Nova, de Humberto de Campos, por Chico Xavier. Joana, a mulher de Cusa, que é citado, inclusive, em Há 2000 anos de Emmanuel. Outra mulher incompreendida no próprio lar, e que, no seu sofrimento, na dificuldade de comunicação, na falta de camaradagem do seu companheiro para com ela, mesmo sendo da mais alta sociedade, recorreu a Jesus, ao profeta Nazareno. E ali obteve o amparo que devia, os conselhos, o consolo que precisava para poder dar conta daquela experiência dificílima que são os casamentos sacrificiais. Quando uma alma extremamente elevada precisa conviver, quase que arrastar uma outra alma ainda embrutecida, que não tem abertura para as coisas do céu. Assim era Joana de Cusa. E ela tinha o conselho do mestre e voltava às suas lidas, às suas lutas. Depois se torna viúva. Essa mesma Joana de Cusa, bem o sabemos, ela vai estar junto de Francisco de Assis na primeira hora. E vai se tornar a notável mulher que é uma heroína no México, Sor Juana Inés de la Cruz, a monja da biblioteca, que agora é objeto de uma série do Netflix. Sor Juana Inés de la Cruz. É esta mesma heroína que defende as mulheres, que vai estabelecer-se na Bahia, no convento da Lapa, e ali defender com a sua própria vida a invasão de soldados bêbados que desejavam abusar das noviças do seu convento, salvando todas elas e perdendo a vida física nesse gesto heróico. Esta mulher que nós homenageamos e que hoje tem o nome de Joana de Ângeles. Com certeza, ficamos a imaginar o sentimento de culpa,
a sensação de vazio que deve ter Cusa por ter convivido com uma mulher dessa estirpe e não ter sabido aproveitar ou ter recusado as lições de amor que ela deve ter dado no lar constantemente, como fez Lívia no romance Há 2000 anos. Essa mulher, Lívia, ela se agiganta porque ela verdadeiramente é uma salvadora, como agora há pouco dávamos um exemplo. Ela salvou a vida de Saul. Não fosse a sua intervenção, aquele moço judeu teria sucumbido ali mesmo, diante da impiedade, da falta de clemência dos romanos. Mas é ela que vai se empenhar para salvar a própria filha, que possivelmente sofria de lepra, Flávia, porque pelo seu esposo ele não se dirigiria ao profeta Nazareno, que estava nas cercanias de Cafarnaum. E é ela quem vai estimular o próprio senador Públio Lentulus para que ele vá ao encontro de Jesus. E desse encontro resulta a cura da menina. A própria menina estava lá, inspirada, e pede para o pai procurar o profeta de Nazaré. Então Lívia, ela salva a vida de Flávia, podemos dizer assim. Quem lê o romance vai perceber que ela se arrisca e vai em busca do próprio Pôncio Pilatos interceder por Jesus, embora não seja bem sucedida, mas fez a sua parte. Se Pilatos lavou as mãos, ela fez exatamente o contrário. Ela se arriscou pelo mestre. Mas é também ela que, quando ali há um processo de prisão nas catacumbas, ela que é uma patrícia e se veste como um tal, embora de forma simples, ela está nas catacumbas e numa batida da repressão romana para levar os cristãos aos circos, já no Império de Nero, no ano 58, ela tem um gesto de extrema renúncia, porque vestida como uma patrícia, com aqueles gestos diferenciados, ela é separada do grupo, ela de algum modo é objeto de uma atenção especial daqueles que cuidam do presídio, ou do calabouço, melhor dizendo, do circo máximo. Então ela troca as suas vestes com a escrava Ana, e com isso a escrava Ana tem a sua vida física salva, e ela é sacrificada. Então Lívia, de fato, é uma salvadora, é a presença do feminino aqui e acolá, de forma muito sutil, muito delicada, ensinando a salvar vidas. Daí porque Florence Nightingale, lá na enfermagem, essa relação da enfermagem com o feminino. Dizíamos que o feminino vai marcar a vida do martírio cristão. E uma prova disso é a própria Espírito Caritas, que nós temos algumas mensagens no Evangelho segundo o Espiritismo, quando ali, aquela que foi martirizada em Roma, traz para nós belos textos sobre o amor. E mais do que isso, oferece numa noite de Natal no século XIX, através da médium Madame Creu, a prece de Caritas, uma prece perfeita, belíssima, apenas perdendo talvez para o Pai Nosso, que é a mais perfeita prece conhecida. É de Caritas, essa moça martirizada em Roma. Joana de Ângeles, Lívia, devem saber o que é isso, porque também foram martirizadas. Jesus, para manter o seu nome vivo na história, fez uma convocação aos espíritos que desejavam, que suportariam o sacrifício da própria vida, e com certeza um volume muito grande deles renasceu na condição de mulher e foram objeto do martírio. Aí estão os anais da história. Então, nós percebemos o quanto essas figuras pintadas por Emmanuel trazem para nós a grandeza do feminino. Às vezes, fora do próprio Emmanuel, temos notícias tão belas do peso do feminino, no bom sentido, porque na obra Nosso Lar, quando André Luiz, ele está na casa de Dona Laura, ele tem as noções do lar perfeito. E lá ela vai dizer: eu aprendi aqui em Nosso Lar, com um dos nossos ministros,
que tem muita intimidade com a matemática, com a geometria, e ele comparou o lar a um vértice, um encontro de dois segmentos, de duas retas, uma reta horizontal e uma reta vertical. Ela vai dizer que o lar harmonioso é aquele lar em que a reta vertical se encontra fazendo um ângulo reto com a reta horizontal, representando a reta horizontal a masculinidade, representando a reta vertical a femininidade. A nossa companheira Elizabeth, na sua pesquisa, destacou várias passagens em que traços do feminino nesses personagens de Emmanuel, esses personagens positivos, porque lá também tem mulheres equivocadas, pintadas, né, com todas as cores vivas. Embora a pesquisa seja mais ampla, e vamos perceber nos romances de Emmanuel, que em Há 2000 anos nós temos a figura de Lívia, a esposa do senador, do próprio Emmanuel. Temos outras figuras, como a escrava Ana, temos a própria filha Flávia, ou figuras negativas como Fúvia, Prócula. Temos, em 50 anos depois, Célia Lúcius. Quem não lembra de Célia Lúcius, que se tornou na Igreja Católica Santa Marina. É o mesmo espírito, considerada santa pelos católicos. Temos em Paulo Estevão a figura de Abigail, como agora há pouco, palidamente tentamos recuperar alguns excertos, algumas passagens. Temos ainda em Ave Cristo, embora seja focada na figura de um homem, irmão Corvino, ali se apresenta também uma outra Lívia, filha de Basílio. Basílio, na verdade, é a reencarnação do próprio Emmanuel, do senador Lentulus. E ele, desejando homenagear aquela mulher, a quem ele, desequilibrado, negou o amor e a compreensão por 25 anos, ele homenageia a filha agora e coloca o nome de Lívia, lembrando da esposa querida. Ainda, sobretudo, nós temos na culminância desses romances de Emmanuel, na obra Renúncia, já no prefácio, Emmanuel mostrando que ali nós tínhamos um anjo na condição humana. E o livro gira em torno desse espírito de Sírius, desse espírito das mais altas esferas, e que vai se revelar de forma gigantesca, como uma espécie de fato de grande mestra do amor, de algum modo a todos os personagens com que ela interage, sobretudo aqueles que mais a prejudicam. Então, nessa pesquisa, nós podemos destacar, como foi lembrado por Elizabeth, do capítulo 1 de Paulo Estevão, os olhos de Abigail. Citamos agora há pouco que Emmanuel dizia que ela tinha os mais elevados mistérios do amor e da vida nos olhos, uma intensa vibração, olhos serenos e lúcidos. Mas essa mesma Abigail, ela tem imensa ternura, ela é dócil, ela é carinhosa, nobreza espiritual, coração cheio de amor, piedade e justiça. Serenidade imperturbável. E, sobretudo, um detalhe interessante que foi anotado nessa pesquisa: esses espíritos, eles não estavam como cristãos de primeira hora, mas a notícia da mensagem de Jesus lhes chega. Observemos a reação. Há uma personagem, por exemplo, em Há 2000 anos, Calpurnia, que é esposa de um senador. É uma mulher nobre, é uma típica matrona romana, mas ela vê com uma certa rejeição, porque aquele homem, Jesus de Nazaré, ele é um judeu, portanto é uma sub-raça. No entanto, Lívia, tomando conhecimento da mensagem cristã, ela adere imediatamente. Assim também o faz Abigail. Desde que começou a falar no discutido Jesus Nazareno, observamos que Abigail se encheira de profundas consolações. A dor transformou-se-lhe em confortadora expressão de alegria íntima.
naquele capítulo Abigail cristã. E na sequência nós perceberemos a mesma Abigail, essa resignação ao sofrer, uma tranquilidade generosa com que a meiga jovem sabia ocultar as profundas feridas que lhe iam na alma. No trato social, vamos perceber que todas essas mulheres, elas têm uma característica comum. Elas são absolutamente simples, distantes das mulheres fúteis da sua época. Elas como que encontraram o essencial da vida. O coração, como lembra o filósofo Jean-Jacques Rousseau, é a mais excelente bússola a nos conduzir ao melhor conhecimento. E elas se deixaram levar pela bússola do coração. Para que se perder nas coisas menores? Uma reencarnação é tão breve. Então, é preciso ter esse tino, é preciso ter esse toque para saber o essencial. Então, são muitas as passagens mostrando traços determinantes dessas almas muito nobres que desfilam perante nós nos romances de Emmanuel. Hoje, quando nós lemos o Espírito Emmanuel, nas mais diversas páginas que ele psicografa para todos nós, ficamos tocados com a sua alta sensibilidade, com a sua poesia, e nos perguntamos, mas como alguém chega a esse estágio? Os romances respondem para nós. A convivência com essas mulheres forjaram nesse espírito essa femininidade, como nos lembra Carl Gustav Jung, porque hoje, graças à psicologia analítica, nós sabemos que nem é necessário, muitas vezes, uma experiência homoafetiva para se afirmar o feminino. Na perspectiva espírita, como nos lembra o Livro dos Espíritos, nós já tivemos a possibilidade de estagiar na condição masculina e na condição feminina. Então, dentro de cada um de nós, há muitas mulheres, digamos assim, as mulheres que já fomos. Mulheres corretas, mulheres desequilibradas. E é preciso exatamente perceber a necessidade de desenvolver esse feminino, aquela que acolhe antropologicamente, aquela que a nutriz, que nutre, que compreende. Então, mesmo que alguém esteja na condição masculina, pode perfeitamente lançar mão dessa femininidade que está dentro dele mesmo. E mesmo que alguém que esteja estagiando na condição feminina, ainda assim não quer dizer que tem um feminino desenvolvido. Há mulheres embrutecidas que nós percebemos perfeitamente que o feminino está ainda muito pequeno, muito tacanho, muito, enfim, atrofiado. Outro dia lembrávamos de uma mulher nesse perfil, uma mulher um tanto truculenta, uma mulher, enfim, muito masculinizada, com os excessos, sem aquele toque, sem aquela leveza. E ela disse, engraçado, eu tive um sonho horrível. Eu disse, como assim? Um sonho em que eu vi o piso todo azul. Eu disse, pois é, até no sonho você é masculino e azul, no sonho não é rosa, era para ser o piso rosa. Você está com o sonho, ainda o sonho revelando que o seu piso, a sua base ainda está azul, para termos uma ideia. Encerrando as nossas colocações, e como dizíamos aqui, são as mulheres de Emmanuel, aqui apenas um recorte. Nós lembramos do Livro dos Espíritos, nas questões 821, em que se discute o problema da igualdade do homem e da mulher. E os Espíritos vão lembrar, os sexos só existem na organização física, já que os Espíritos podem encarnar num e no outro. Sob esse aspecto, não há nenhuma diferença entre eles, devendo, por isso, gozar dos mesmos direitos. Ou seja, já em 1847, o Livro dos Espíritos era a favor da igualdade entre homens e mulheres. Os espíritas já nasceram com essa psicologia da igualdade de direitos. No entanto, os espíritos chamam a atenção que as mulheres, embora tenham os mesmos direitos dos homens, elas têm funções diferentes. E na questão 821, se coloca assim, as funções que a mulher é destinada pela natureza terão importância tão grande quanto as conferidas ao homem. Nós estamos aqui no século XIX, em que o homem ainda era o senhor absoluto da vida social.
E os Espíritos respondem em relação à função das mulheres: sim, e até maiores do que as conferidas ao homem. É a ela quem lhe dá as primeiras noções de vida. Não precisa dizer mais nada. E nós diríamos então, é também do feminino a abertura para a espiritualidade. Nesses dias em que muitas vezes os próprios movimentos feministas se perdem numa tentativa de alinhamento com o pior do masculino, é preciso recuperar que a mulher, enquanto canal da vida, o espírito estagiando na condição feminina, melhor dizendo, o espírito desenvolvendo a sua condição feminina, ainda que interna, cabe ainda a função essencial de se espiritualizar. Quando observamos as mulheres de Emmanuel e constatamos a rigidez, o orgulho, a dificuldade dos personagens masculinos na interação com aqueles femininos sublimados, ali nós percebemos: cada um desses personagens tem diante de si uma mestra, uma sacerdotisa, que, se eles tivessem sensibilidade, seriam iniciados na espiritualidade. A Emmanuel deixa para nós o recado, com a mulher como aquela que é a primeira a trazer, a primeira a se abrir para a espiritualidade. Daí porque Lívia, em há 2000 anos, e a escrava Ana vão se abrir para entender Jesus, enquanto o senador, só depois de muito sofrimento, com a filha Flávia, vai começar a entender o Mestre. Na verdade, colocando em dia velhas lições que ele podia ter aprendido na primeira hora, com a esposa Lívia. Que Jesus nos ampare a todos, principalmente aqueles espíritos que estão estagiando na condição feminina neste mês de março. Muita paz.